Amém. Os irmãos podem sentar-se. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 130. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, podendo expor a palavra do Senhor, participar deste culto. Agradeço tanto ao reverendo Christopher pela oportunidade de estar aqui servindo com os irmãos, juntamente com o conselho dessa igreja, a quem nós tanto amamos. Queremos expor a palavra do Senhor nesta manhã, baseado neste texto, Salmo 130, convido os irmãos a ouvirem atentamente a palavra do nosso Deus. Salmo 130, cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Senhor, concede-nos a alegria de compreendermos a tua palavra. E pela tua graça, ajude-nos a colocá-la em prática. Confiamos no poder do Espírito Santo que chamará pecadores ao arrependimento e edificará a tua igreja. Abra os nossos olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós choramos. Amém. Nós meditaremos no Salmo 130 sobre o tema graça sem fim. Olhando para este salmo, nós observaremos dois aspectos. O primeiro, o salmista faz uma oração por perdão, dos versículos 1 a 4. Em segundo lugar, ele traz uma profunda certeza do perdão de Deus sobre a sua vida. Este salmo faz parte de um grupo de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, intitulados como Salmos dos Degraus, ou Salmos de Ascensão, ou Salmos de Romagem, de acordo com a versão da sua Bíblia. Alguns entendem que esta subida está relacionada à tonalidade musical. Outros, contudo, conectam estes salmos à peregrinação dos israelitas que estão distantes de Israel e têm como propósito peregrinar a Jerusalém, para adorar a Deus juntamente com o seu povo. Portanto, olharemos este salmo justamente nessa segunda perspectiva do povo de Deus estando distante da terra prometida e agora eles estão peregrinando para Israel a fim de adorar a Deus juntamente com o seu povo. O peregrino, nestes 15 salmos, ele é visto entre aqueles que são iníquos, mas ele tem a sua confiança estabelecida no Senhor. Ele anseia pelo culto na Assembleia dos Santos. Ele reconhece que o que lhe sustenta é a boa mão da misericórdia do Senhor. Na providência do Senhor, o peregrino compreende que é Deus quem o mantém firme, que mantém firme os seus passos, pois a sua confiança não está firmada em si mesmo, a sua confiança está estabelecida no Senhor.
quem livra o servo dos grilhões que lhe prendem e traz esperança, assim como Deus liberta o povo de Israel enquanto ele esteve exilado na terra prometida. O Senhor é aquele que abençoa as obras das mãos do peregrino. O Senhor é aquele que abençoa a sua casa. O Senhor é aquele que faz com que o peregrino veja que a alegria e a bênção do Senhor está sobre o seu povo. O peregrino entende que ele deve entregar a sua vida completamente, sem restrição, nas mãos de Deus. Ele tem confiança nas preciosas promessas do Senhor. O peregrino está unido à comunidade dos santos e dela desfruta para adorar ao Senhor no início e no fim do dia. Esses 15 salmos mostram esta peregrinação de alguém distante vindo a Israel adorar ao Senhor juntamente com o seu povo. Especificamente o Salmo de número 130. Nós observamos um israelita participando agora da adoração e confessando as suas necessidades e a sua percepção do seu pecado. O salmista declara, portanto, que ele depende da graça do Senhor. E dependendo da graça do Senhor, ele transforma esse cântico de peregrinação num cântico adequado para adoração a um Deus santo. Na comunidade dos santos, nós apreciamos a confissão de pecados, nós oramos particularmente pela confissão. Diariamente nós apresentamos a Deus as nossas confissões. Diariamente nós vamos ao Senhor pedindo a Ele que apiede-se de nós, ajude-nos para que nossas mentes, palavras e ações possam reverberar a graça que Ele tem sobre nós, para que sejamos sal, para que sejamos luz. Essa é a verdade que nós vivemos como cristãos. O Salmo 130 trata de um clamor vindo da profundeza do desespero de um coração e forma juntamente com outros 6 salmos dentro do saltério, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, este Salmo, Salmo 130 e o Salmo 143, um conjunto de salmos que são conhecidos como salmo penitenciais, salmo que reconhece a pecaminosidade do homem e que reconhece que sua esperança está unicamente na misericórdia de Deus. Aqui nós vemos que é muito mais do que um mero clamor por auxílio. Aqui nós vemos que contém a certeza da exuberante misericórdia de Deus, que é capaz de apagar os pecados e iniquidades. Diante do pecado, diante da hostilidade, diante das tentações, diante das provações e dificuldades, nós podemos olhar aqui como salmista e reconhecer que o Senhor possui graça sem fim. O salmista ora, e qual é a sua petição? Ele faz uma oração por perdão, como veremos nos versículos 1 a 4. Nos 2 primeiros versículos deste salmo, a posição em que se encontra o salmista marcam a tonalidade da sua oração. Ele expressa que é das profundezas, e isso não é comum em todos os salmos, mas quando isso ocorre, denota uma situação de profunda angústia. Naqueles momentos mais distintos, mais ímpares, onde o coração do homem, ele está reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo que ele está diante de um Deus totalmente outro e totalmente santo. O salmista, ele reconhece isso em Deus, ele reconhece que ele necessita chegar-se a Deus e chegar pedindo pela sua misericórdia, para que ele se apiede da sua vida. Quando numa situação agora de completa calamidade, que ele reconhece que não há nele razão alguma para que o Senhor possa dizer, eu me agrado de ti. Essa é uma situação completamente diferente daquela que nós vemos do Senhor Jesus Cristo, que assume o nosso lugar. Portanto, em todo tempo, ele faz parte do agrado do Pai. Quando vemos no seu batismo, após o Senhor sair das águas, ele ouve uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Da mesma maneira, quando o Senhor Jesus Cristo, ele é transformado diante dos seus discípulos, se ouve novamente uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Nós não podemos, pela nossa própria justiça, dizermos que nós somos o prazer do Senhor. As nossas vidas, os nossos pensamentos mais íntimos, eles são, muitas das vezes, embebidos de idolatria. E nós devemos, assim como o salmista, nessa situação, cônscio do abismo entre ele e Deus, entre aquilo que o seu pecado causou, o salmista apela para a misericórdia do Senhor. Aqui nós vemos uma urgência dessa situação. E quando ele neste mar, o que vem a lume, o que vem à tona, o que vem por esta repetição, nós observamos que há uma repetição de pedidos, usando uma variedade de expressões. Eu clamo, ouve minha voz, que teus ouvidos. Não há maneira melhor de nos achegarmos ao Senhor do que a oração e por ela apresentarmos a Ele a nossa confissão. É deleitoso. O salmista aqui mostra a sua relação com Deus. Assim, nós, da mesma maneira, devemos demonstrar, por meio de nossa vida particular, a nossa relação com o Senhor. Eu devo orar a Ele clamando pela sua misericórdia. Eu devo orar pedindo para que o Senhor possa estender a sua boa mão. Eu devo orar pedindo para que o Senhor ouça a nossa voz. Não podemos de forma nenhuma imaginarmos que a vida cristã ela é vivida individualmente, sem a graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é sustentada pelo Senhor, que mantém os seus passos. Esta posição do salmista em oração, essa posição do salmista humilhado perante um Deus santo, é uma posição que ele não perde também a esperança. Essa oração por perdão, essa oração que se inclina, essa oração que se lança diante do trono de graça do Senhor, é uma oração que também reconhece que há uma esperança. Nos versículos 3 e 4 deste salmo, aqui a impossibilidade de um pecador tal como ele pôr-se na presença de um Deus santo, leva o salmista a formular a pergunta do versículo 3. Ele sabe que ninguém é justo diante de Deus. No Salmo 143, no versículo 2, o salmista diz: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Essa é uma realidade clara da iniquidade, do pecado que jaz no mundo. E isso inclui o próprio salmista. Mas nós vemos uma esperança, a esperança de que o perdão está com o Senhor. Quando olhamos para a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 43, versículo 25, nós vemos o profeta falar exatamente nessas palavras. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O que nos impressiona que o perdão dos pecados está relacionado ao próprio Senhor. A graça está relacionada ao seu próprio ser. Não que haja em nós algo que leve a Deus a conceder, mas por conta da misericórdia
e do seu próprio nome, os pecadores são perdoados. Diante disso, o salmista se torna cônscio da relevância devida a Deus por sua imensa graça e misericórdia. Essa recepção de misericórdia deve aumentar em nós um senso de temor e reverência na presença santa de Deus. Essa é a postura. Nós estamos em uma posição de clamor, pedindo o seu perdão, mas ao mesmo tempo nós temos uma esperança de que o Senhor é aquele que concede perdão àqueles que humildemente se apresentam diante dele. O salmista, ele se sente esmagado. O salmista, ele sente como se muitas das vezes os pés desaparecem, o chão desaparecem debaixo dos seus pés. Mas ele clama a Deus para que atente à sua necessidade. Ele está convicto de que seu próprio pecado é responsável pela situação desagradável em que ele se encontra. E não há outra razão, não há outra forma dele se apresentar a Deus a não ser aproximar-se dele, confessando os seus pecados, como vemos nos versículos 4 e 5. Se Cristo não recebesse os pecados dos eleitos sobre si, não haveria esperança para ninguém, porque todos pecaram, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Não há distinção entre judeus e gentios. Todos pecaram. Todos estão sobre a condenação da lei. Somente pela graça recebida pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter paz com o nosso Deus. Diante deste abismo que separa homem do seu Criador, e não somente o homem em geral, aqui nós vemos o próprio salmista olhando para si, só há uma resposta na qualidade do perdão de Deus. Nós observamos, e quando nós conversamos, com certeza, você, querido irmão, já deve ter tido a oportunidade de muitas das vezes conversar com algum ente querido seu, ou algum amigo, e muitas das vezes ele vai dizer que Deus vai levar em consideração todas as coisas boas que ele fez, e essas coisas boas pesarão mais do que as coisas ruins, e assim Deus aplacará a sua justiça e não o condenará, porque essa pessoa não tem dimensão do tamanho da sua pecaminosidade, do quanto ele é miserável, do quanto ele é pobre, cego e nu diante de Deus, e de que toda a sua bondade é uma vileza diante de Deus, porque tudo que ele faz é para si próprio, tudo que ele faz é para seu benefício próprio, não porque ama a Deus, e que o pecado jaz na raiz do seu ser, que é o seu coração, e porque o pecado jaz lá no seu coração, ele tem que tratar o seu coração, porque muitas das vezes as pessoas olham a pecaminosidade apenas como uma prática e se esquecem do seu próprio coração. E aqui nós observamos que a qualidade do perdão de Deus está em o salmista ver o resultado deste perdão com santa admiração. Olhar a sua reação não vai ser apenas de uma complacência, de gratidão, mas ele não se voltará ao Senhor simplesmente para agradá-lo ou por medo. O salmista vai voltar-se para o Senhor em devoção e obediência, porque o Senhor o capacitou a viver obediente. O Senhor o capacitou a viver, a enxergar a verdade da lei. O Senhor o capacitou a viver, a amar o seu resgate, assim como o povo de Israel, como prefacia os 10 mandamentos. O Senhor resgata o seu povo, dando liberdade de adoração. Assim nós somos resgatados pelo Senhor, somos livres pelo Senhor, para nos voltarmos a Ele em obediência. Reconhecendo que o Senhor possui graça sem fim, o salmista, após orar, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, ele agora declara a certeza do perdão
dos seus pecados. Nos versículos 5 a 6, ele estabelece essa confiança. No versículo 5, constitui essa declaração inabalável da confiança no Senhor. O salmista não está esperando simplesmente que Deus seja gracioso. Ele, ao contrário, ele certamente já recebeu o perdão e agora continua firme na confiança de que Deus, permanecendo justo, é capaz de apagar as suas iniquidades. Ele deposita sua inteira confiança na palavra de Deus. Aqui, juntamente com o versículo 6, é um poderoso quadro de solicitude, paciência e confiança, como que uma aurora que está desapontando. Assim, ele ilustra de maneira clara e vívida diante dos nossos olhos, assim como aqueles que estão como sentinelas guardando uma cidade, esperando o raiar do dia, esperando o fim do seu quarto de horas, do seu serviço de sentinela. Muito mais é a expectativa daquele que exerce a sua confiança no Senhor. O anseio dos atalaias da cidade pela aurora não é tão grande quanto a do salmista, cuja confiança está depositada no Deus perdoador. Ele tem absoluta certeza de que Deus perdoa todos os seus pecados. Ele confia, ele estabelece a sua certeza, ele exerce essa confiança. Nada pode demover, nada pode tirar, nada pode subtrair essa certeza do salmista. Quando olhamos para os versículos 7 e 8 deste salmo, a graça de Deus agora é estendida para o seu povo e isso faz com que o perdão experimentado para o salmista agora apela a todo Israel que deposite a sua confiança no Senhor. O Senhor, e tão somente nele, tem um amor inabalável. Essa misericórdia que resgata, essa misericórdia que habilita, essa misericórdia que sustenta, essa misericórdia que faz promessa, essa misericórdia que faz com que nós vislumbremos o fim de todas as coisas. Isso é o que sustenta o salmista. Aqui nós observamos que este verbo redimir, ele ocorre cerca de 60 vezes no Antigo Testamento, e aqui é o único lugar do Antigo Testamento que ele é usado em associação ao pecado. Aqui o poeta se volta para a congregação e compartilha com ela a sua esperança pessoal. Essa alegria de ter a certeza do perdão, ela não é apenas individual, ela também é coletiva, ela também está arraigada no povo de Deus. Essa certeza do perdão, pronunciada pelo sacerdote logo pela manhã, ele espera com todo o seu ser, ele tem a certeza de que, assim como a ilustração vívida, clara, colocada por ele, dos sentinelas, pelo raiar da manhã, ele tem essa confiança da graça de Deus sobre todo o seu povo. Essa experiência ensina uma mensagem para os seus irmãos adoradores. Pois a pecaminosidade não alcança apenas o seu coração, mas a pecaminosidade alcança todo Israel. Assim como nós observamos em Isaías capítulo 6, versículo 5, quando ele confessa o seu pecado, tendo assim o pecado de todo o povo de Deus diante do Senhor. A redenção de Deus oferece o livramento do poder do pecado. A redenção, ela é operada unicamente por Deus. Essa redenção, ela traz uma confiança. E essa confiança do salmista está baseada, está convicta de que Deus vai livrar o seu povo do castigo e do poder do pecado.
Assim, queridos irmãos, ao olharmos a estrutura de todo este salmo, nós podemos entender os termos espirituais corretamente colocados aqui, nesta mesma linguagem, vendo em Tito, capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz que ele deu a si mesmo por nós para redimir-nos de toda impiedade. Quando olhamos para nossas fragilidades, quando olhamos para as nossas iniquidades e vemos o quanto carecemos da graça do Senhor para podermos vencermos os desafios propostos para nós, isso não pode nos fazer retroceder, isso não pode nos fazer tornarmos-nos tímidos, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor deu a si mesmo por nós, o Senhor nos capacitou para vivermos agora em santidade para Ele. Podemos ir até Ele confessando os nossos pecados, podemos fazer um autoexame dos nossos corações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Mas nós temos, em termos neotestamentários, uma redenção que flui da livre graça de Deus. E esse perdão, ele é baseado unicamente no sacrifício expiatório de Jesus pelo pecado da sua igreja. Nós não podemos salvar a nós mesmos, mas nós podemos nos agarrar à graça sem fim do nosso Senhor. Nós não nos agarramos à graça sem fim para que nós continuemos em pecado, nós agarramos a graça sem fim para vivermos em santidade, para lutarmos por um viver que demonstre o quanto nós amamos ao nosso Deus, pelo privilégio de sabermos que a nossa vida agora é muito mais gloriosa, a nossa vida agora tem muito mais sabor. Nós vivemos agora a verdadeira humanidade, não segundo nossos próprios interesses, mas segundo aquilo que Cristo viveu. Cristo viveu para que nós soubéssemos o que era a verdadeira humanidade. Ele nos ensinou para que nós aprendêssemos o que é que deveríamos saber sobre o Senhor. E Ele entrega-se por nós, porque nós não tínhamos possibilidade nenhuma de nos voltarmos para Deus por nós mesmos. Essa graça nós vemos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o cuidado de olharmos diariamente ao nosso coração e somos lembrados a examinarmos o nosso coração quando nos aproximamos da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós vemos a pregação dramatizada diante dos nossos olhos. Lá nós vemos visualmente, por meio deste meio de graça, deste santo sacramento, o que Cristo fez pela sua igreja. Essa é uma comunicação da verdade para nós e para os nossos filhos, que nós dependemos e pertencemos pela fé ao verdadeiro Israel de Deus, nem por circuncisão, nem incircuncisão. Nós agora pertencemos a esse novo Israel pela fé. Nós nos tornamos filhos de Abraão, nós pertencemos ao Israel de Deus. A nossa confiança não está estabelecida em obras, nossa confiança está estabelecida não por nossas obras, a nossa confiança está estabelecida pela obra de Cristo. E por causa da obra de Cristo, nós podemos ter paz. Cristo deu uma nova dimensão às verdades deste salmo. Quando olhamos o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 7, nós podemos observarmos as suas palavras relacionando a Jesus, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele compra para si
Ele compra para si o seu povo. Ele redime o seu povo dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso, queridos irmãos, é demonstração de misericórdia. Nós vemos aqui exatamente que o homem, quando ele é desperto da sua morte espiritual, ele passa a entender a sua incapacidade de voltar-se para Deus sem a graça de Deus. Ele, quando tem os seus olhos abertos, ele não pode fazer outra coisa a não ser clamar pela misericórdia do Senhor. Cada vez que nós nos aproximamos mais da graça do Senhor, cada vez mais nós observaremos nos porões da nossa alma poeiras de pecado, porque a luz do Evangelho estará penetrando os porões de nossas almas. E assim nós desejaremos ter um coração purificado pela palavra. Um coração que confessa os seus pecados, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, um coração que deseja ver Deus ser manifestado em palavras, obras e pensamentos. Um coração que quer completamente entregar-se diante de Deus. Diante destas verdades, queridos irmãos, estas palavras deste salmista, quero fazer algumas aplicações para nós. O quanto você tem dedicado a Deus em oração, reconhecendo quem você é e diante de quem você está. O evangelicalismo dos nossos dias torna Deus como se fosse um igual a nós. Mas Deus, ele é totalmente outro. Ele está na sua glória imarcessível. Nós devemos, assim como Isaías, lamentar pela nossa pecaminosidade. Devemos estar diante de Deus e reconhecer a nossa fragilidade e esperarmos apenas no Senhor o perdão dos nossos pecados. Você foi perdoado dos seus pecados quando você foi encontrado pela graça de Deus que abriu seus olhos para que você visse a luz do Evangelho. Como o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, quando nós pecamos contra Deus, o Senhor está pronto para perdoar aqueles. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados. Nós devemos nos voltar constantemente ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós devemos, assim como o Senhor descreve na sua palavra, estarmos vigilantes e não permitirmos que o pecado se aproxime, se avizinhe, se aconchegue no nosso coração. Nós devemos lutar ardentemente contra a aproximação do pecado. Nós devemos levar isso individualmente, estarmos clamando ao Senhor, pedindo a Ele que nos nutra com a sua palavra e nos faça verdadeiros atalaias seus neste mundo, convictos do seu resgate, da sua redenção. Isso deve se estender para a nossa casa, isso deve se estender para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nossa esposa, nossos filhos. Nós devemos estar convictos da graça do Senhor sobre nós. Nós não devemos desmerecer essa responsabilidade, nem negligenciar esta responsabilidade. Devemos, nos nossos cultos domésticos, apresentarmos a nossa confissão de pecados e lembrarmos a nossa família que nós temos sempre um resgatador. Nós temos sempre aquele que nos redime de todos os pecados. Não está na nossa força, não está no nosso braço a vitória, mas nas mãos do nosso Deus.
Isso tem que também desaguar e alcançar a comunidade dos santos, onde nós confessamos os nossos pecados, onde nós apresentamos ao Senhor um clamor pela sua misericórdia, um avivamento, onde nós vivamos de maneira diligente e desejosa de ver Deus sendo glorificado na vida da sua igreja. Que o Senhor conceda à sua amada igreja o desejo de viver para a sua glória, independente das circunstâncias. Que unicamente o alvo do povo de Deus seja a glória do Senhor. Abaixemos as nossas frontes, queridos irmãos, e oremos ao nosso Senhor. Ó Pai Celestial, te agradecemos porque nós temos a alegria de podermos levar nossos pensamentos até o teu trono de graça e sabermos que o Senhor é aquele que pode estender a sua mão de misericórdia sobre nós. É pela tua graça maravilhosa que nós compreendemos que o Senhor nos resgatou com mão poderosa, que o Senhor nos libertou para vivermos, que o Senhor comprou-nos para que tivéssemos a liberdade de te adorarmos. Bendito Senhor. Fortalece os nossos corações. Concede-nos, ó Deus, um entendimento claro de que devemos diligentemente nos apresentarmos diante do Senhor, olhando para dentro dos nossos corações e vendo a nossa fragilidade, ó Deus, e diante do Senhor, a tua grandiosidade, a tua santidade, a tua glória, e nos submetermos ao Senhor humildemente, certo da tua graça sem fim, derramada sobre aqueles que humildemente se apresentam, clamando pelo teu perdão. Concede-nos sempre esta convicção, para que vivamos unicamente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.